Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 72 da Lei 9.099, que disciplina a audiência preliminar. Vamos então à leitura desse dispositivo legal. Bom, pessoal, consta aqui que na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados. O juiz esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Ok, bastante informação, né? Ficou bem colorido aqui a tela. Então, pessoal, a primeira coisa aqui que a gente identifica é que nós vamos aqui tratar da audiência preliminar. A partir dessa aula aqui, nós começamos a estudar esse instituto, o Instituto da Audiência Preliminar. Vamos ver aqui quem deve estar presente, vamos ver o que acontece na audiência preliminar, como que acontece, qual a ordem em que as coisas acontecem, perfeito? Vamos então começar esse estudo. A primeira coisa que eu constei é o seguinte: a audiência preliminar ela é um instituto criado pelo legislador com o escopo de materializar os objetivos do GCRIM, pois nela é tentada a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então nós vemos essas duas situações que eu citei, olha, uma e a outra, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de uma pena não privativa de liberdade são exatamente os dois objetivos do GCRIM, que nós já estudamos. Então é um instituto que foi criado para tentar colocar em prática esses objetivos do GCRIM. Concentra-se neste momento a tentativa de atingir ambos os objetivos, sendo que por isso é importante a presença de todas as partes envolvidas. E agora então nós vamos começar a estudar quem são essas partes, quem que vai estar presente na audiência preliminar, começando pelo representante do Ministério Público. Então, pessoal, como eu constei aqui para vocês, olha, o promotor de justiça ele deve estar sempre presente. Vamos frisar isso? O promotor de justiça deve estar sempre presente. Por quê? Porque na audiência preliminar, o promotor de justiça pode fazer uma proposta de transação penal em relação aos crimes de ação penal de iniciativa pública, tanto os crimes de ação penal pública incondicionada, quanto nos crimes de ação penal pública condicionada. E aqui, sobre a condicionada, eu vou fazer uma observação para vocês que eu vou fazer só agora, tá bom? Não vou fazer mais nenhuma vez. Nós só trataremos aqui dos crimes de ação penal pública condicionada à representação, ok? Então, só trataremos dos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Nem vamos nos preocupar com aqueles crimes que têm ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Fechou? Então, não vou mais mencionar isso aqui no curso, tá? Falei dessa vez, tá feita a ressalva. E por que isso? Porque o escopo da Lei 9.099 é tratar dessas infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, assim, raramente, é quase impossível você ver algum caso de crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. É muito difícil que isso aconteça. Então, nós nem vamos nos preocupar. Tanto que, nos termos da lei, olha, ela nem menciona, inclusive nós vamos ver nos próximos dispositivos, nem é mencionada a requisição do ministro da Justiça. É só a representação da vítima, e só isso, tá bom? Então, nem vou me preocupar com outro caso. Nós só vamos falar da condicionada à representação da vítima. Fechou? Ótimo. Então, vamos lá. Nessa audiência preliminar, uma das possibilidades aqui é o promotor de justiça fazer essa proposta de transação penal. E, tendo em vista isso, é essencial que ele esteja presente.
Aí, pessoal, então, eu citei para vocês, olha, os casos de ação penal de iniciativa pública. Mas saibam também que nos crimes de ação penal de iniciativa privada, o promotor também deve estar presente, porque nesses casos ele atua como fiscal da ordem jurídica. Nos crimes de ação penal pública de iniciativa privada, o promotor de justiça ele não é o titular da ação penal, mas ele atua como fiscal da ordem jurídica, é o custos iuris. E por causa disso, ele também deve sempre estar presente, também nos casos de iniciativa privada, tá bom? Então, lembrem-se disso, o promotor sempre está presente. Aí, eu vou fazer uma pergunta aqui que é bem interessante, que é o seguinte: o promotor de justiça ele se manifesta sobre o acordo de composição civil? Nós temos duas correntes a respeito do tema. Uma corrente diz que o promotor ele só se manifesta quando a vítima é incapaz. Se manifesta sobre o acordo de composição civil, porque a primeira coisa que é tentada na audiência preliminar é o acordo de composição civil, é a primeira coisa. Então, tudo bem, instalou a audiência, houve acordo de composição civil. E aí o promotor se manifesta? Duas correntes. A primeira diz que só quando a vítima é incapaz. E a segunda corrente diz que sempre, porque pode haver consequências penais. Então, existe uma corrente que diz que o promotor só se manifesta no caso de vítima incapaz, e a outra que o promotor se manifesta sobre o acordo civil em todas as ocasiões, em todos os acordos de composição civil, tá bom? E só para tranquilizá-los, essas consequências penais aqui, fiquem tranquilos que nós ainda vamos estudar, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Mas aqui eu só estou colocando as duas correntes para vocês saberem que elas existem, que há dois entendimentos. E aí, que mais? Quem mais que está presente nessa audiência preliminar? Olha só, olha aqui em cima, ó. Diz aqui que está presente também autor do fato, vítima e, se possível, o responsável civil. Olha, autor do fato e vítima é simples de entender quem é quem, né? Responsável civil, eu já expliquei o responsável civil na aula do artigo 71. Se você não viu, entra lá nessa aula e entenda quem é o responsável civil. Dei um exemplo, acredito que deu para entender bem quem que é essa pessoa do responsável civil, né? Então, o que acontece, pessoal? Por que essas três pessoas que eu citei aqui, olha, por que esses três indivíduos estão mencionados nesse artigo 72 para que estejam presentes na audiência preliminar? Só ressaltando aqui, olha, quanto ao responsável civil é dito que, se possível, ele também estará presente, né? Tem essa ressalva aí. A gente vê então que autor do fato e vítima é mais impositivo, né? E responsável civil é se possível, se der para ele estar presente. Mas por que essas três figuras aqui estão citadas no artigo 72? Porque será nessa audiência tentada a composição civil através de um acordo envolvendo essas três figuras, autor do fato, vítima e responsável civil. Sendo que esse acordo ele pode ter consequências com relação à persecução penal. Fiquem tranquilos. Isso vai ser estudado em outro vídeo. Mas saibam que existem possíveis consequências penais se o acordo civil for realizado, tá bom? Então, é de extrema importância que seja tentado esse acordo aqui. Primeiro, para apaziguar a situação, para resolver o conflito, mas também porque é possível até mesmo que isso aqui gere a extinção de punibilidade do autor do fato, tá bom? Mas isso aqui a gente vê mais à frente. Aqui também é dito o seguinte, que essas três figuras que eu citei, autor do fato, vítima e responsável civil, estão acompanhados por seus advogados. Aí nós precisamos pensar aqui, quem obrigatoriamente está acompanhado, quem facultativamente está acompanhado por advogado, será que todo mundo é obrigado a ter advogado nessa audiência ou não? Bom, vamos lá.
conforme está previsto no artigo 68 da Lei 9.099, que já foi estudado no curso, o autor do fato obrigatoriamente deve estar assistido por advogado ou defensor público na audiência preliminar. Por quê? Porque os acordos que serão negociados nessa audiência, eles podem produzir consequências penais. Então, o autor do fato, ele não tem escolha. Se ele não aparecer na audiência com um advogado, se ele aparecer então sozinho, aí vai ser designado um defensor público para orientá-lo e assisti-lo nessa audiência. Portanto, o autor do fato, ele obrigatoriamente deve estar acompanhado de advogado ou defensor público. Já em relação à vítima e ao responsável civil, saibam que essa vítima ela possui a faculdade de levar seus advogados na audiência preliminar. Não é obrigatório, tá? Então, autor do fato é obrigatório que tenha um defensor na audiência. Já vítima e responsável civil, só se quiserem, é facultativo. Não é obrigatório. Eles podem levar seus advogados se quiserem, mas se não quiserem, não tem problema algum. Nós vamos parar por aqui na explicação de hoje e depois a gente começa a explicar, a partir da próxima aula, o que vem depois desse trecho que nós estudamos, tá certo? Até para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então nos vemos na próxima aula.